Ah, bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro semanal de reflexões bíblicas com o professor e teólogo Jung Mussung. Nosso texto de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. É um versículo no qual a proposta de interpretação hoje é a igreja a serviço do reino, da justiça e da paz. Você que está chegando por aqui, nos ajude compartilhando esse nosso encontro nas listas que você acha que convém, que não vai criar problema para você, para que o encontro e a reflexão bíblica chegue a mais pessoas. Também, se você gostar da nossa reflexão, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação. Uma vez por semana, uma reflexão bíblica diferente que você vai receber. Eu vou ler aqui na minha tradução da Bíblia, acompanhe o texto na sua tradução. Diz o seguinte: Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Jung, trata-se de uma leitura que é sempre lida na perspectiva da construção da igreja, né? Nós já fizemos outros encontros no qual a gente avalia o papel do Pedro, às vezes ambíguo, às vezes criticado por Jesus, nessa aqui ele foi elogiado. A chave de leitura aqui é pensar não o Pedro, mas a igreja, na sua relação com o reino, a justiça e a paz. Como é que você pensa isso? Bom, começando com aquilo que é mais conhecido quando a gente escuta esse texto, é a figura do Pedro, né? Quer dizer, na tradição católica, as pessoas, nós somos católicos, né? Na tradição católica a gente tem a figura do Papa, que agora cada vez mais retomando a importância do Papa, foi com o Papa Francisco, com o Papa Leão, e o que divide as igrejas cristãs, além de questões teológicas, é uma questão sobre estrutura da igreja e a figura do Papa, que é importante para a Igreja Católica e não contrária, tem uma posição contrária à figura do Papa. Isto. Então, a gente precisa entender o lugar do Papa ou do Pedro, tá? Não vamos entrar em discussão se vamos chamar aqui de Papa como líder da Igreja Católica, né? Mas de qualquer jeito, a questão da figura do líder Pedro na construção da igreja, a figura da igreja e uma discussão que as pessoas que não gostam muito da igreja falam, né? Que é verdade, que Jesus quase não fala da igreja. Jesus veio para anunciar o reino de Deus e fala do reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Né? Eu tinha um professor que até brincava, Jesus prometeu, anunciou o reino de Deus e o resultado foi igreja, e foi um desastre. Então, era meio pessimista com essa situação. Então, em todo caso, a gente precisa entender essa relação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa entender um pouco essa discussão do Jesus, o Pedro e a pergunta para os discípulos, o que o povo diz sobre a mim, né? Porque é sempre a figura centrada do Evangelho, é a figura de quem é Jesus e quem é Deus que Jesus anuncia. Esse é o tema central, né? Até falar do reino de Deus, a gente tem que entender que Deus estamos falando. Então, nesse processo, Jesus pergunta, né, o que o povo diz? O povo diz João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas, e Jesus faz a pergunta para os discípulos, e o Pedro, né, a figura do Pedro é muito interessante nos evangelhos, ele é um cara muito espontâneo, ele vai... Espontâneo.
espontâneo, né? E expansivo também, mas espontâneo. E assim, ele toma a iniciativa, daí que vira. Jesus, ó, esse é o líder, esse é o cara que puxa o povo, né? Então, o Pedro diz assim, tu és o Filho de Deus. Tu és o Messias, ou Cristo, o Messias, aquele que nós esperávamos, né? Ótimo. O que me chama a atenção, e eu que queria atentar a essa coisa para quem está acompanhando, que é quando Jesus diz, mas olha, Pedro, não foi a sua experiência, o seu corpo, né, que deu essa resposta. Quem deu essa resposta foi Deus. Por que Jesus está falando isso? No fundo, Jesus está mostrando o seguinte: você chegou a essa conclusão a partir da cultura que você tem, da formação teológica ou religiosa que você tem, e você acredita, como todos da época, que é nessa linha do Messias, do profetismo, que você é o Messias, ótimo, e o Messias é aquele que vem libertar Israel da escravidão, da opressão, do Império Romano e dos sacerdotes, o templo que oprime o povo. Então você tem, Pedro, tem um avanço. Você é mais do que profeta, você é o Messias, mas está na expectativa. E Jesus vai dizer, olha, o que você está falando de verdade, você não entendeu bem ainda, essa minha interpretação, é Deus que está te inspirando para isto, e você não vai entender muito bem. Quer dizer, você tem que reconhecer o limite do processo de avanço do conhecimento. Por que isso é importante? Porque no texto, logo depois, 4 versículos depois, quando termina essa parte, que é do versículo 19, Pedro diz, Jesus, olha, agora vamos para Jerusalém, porque eu sei que vou correr o risco de morrer, etc. E o Pedro disse, não, você é, eu disse, você concordou, você é o enviado, portanto, nós não vamos morrer, nós não vamos enfrentar o Império Romano e todas as legiões, soldados romanos, que a gente não vai vencer. Então, não é por lá que a gente vai, vamos voltar para Galileia. E aí tem aquela famosa frase que as pessoas não costumam discutir muito, que é Jesus criticando Pedro, dizendo, sai de mim, Satanás. Né? Satanás não é figura do diabo, mas Satanás é aquele que atravessa, que vai contra o plano, o caminho de Deus. Né? Então, de qualquer jeito, assim, isso é importante para reconhecer. Jesus vê Pedro, você entendeu? Você vai ser o líder, mas você tem problema ainda. Porque isso é do humano, as contradições humanas. E aí é importante, né? A igreja é marcada por contradições. A tradição da igreja, desde o início, diz que a igreja é santa e pecadora, porque é feita de seres humanos. E isso é muito importante, para não acreditar, de uma certa forma, de sacralizar o Papa não erra, como o Papa não erra. Assim como pessoas, tem uma turma que diz, o Papa não erra, o pessoal que é contra a figura do Papa acha, não, Papa não deve existir porque o Papa tem problemas. Como se o Papa tinha que ser Deus. Pedro, Papa, não é Deus. Isso é importante. A igreja e suas estruturas é importante para quê? Para fazer a missão de anunciar o reino de Deus. E eu queria fazer essa conexão, falando do Papa, da igreja, e no fundo é o reino. Então, Jesus vem para anunciar desde o início, vim anunciar a vinda do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. E ele explica onde é que o reino de Deus está. O reino de Deus é assim, parece, como, e como levar essa justiça, perdão e misericórdia para o povo. Isto. Para fazer isto,
Aí vem, não, depois do Messias não precisa mais fazer nada, vai vir o reino de Deus em cima, pum, que era a expectativa dos judeus e até de Pedro. Quando o reino vem, pronto, resolveu todos os problemas. Não haverá mais nenhum problema. O carneiro vai comer junto com o leão. Essa era a expectativa. Pum. E Jesus disse, não, Deus não funciona assim. Deus não age assim. Deus não é como um imperador ditatorial que muda as pessoas e a sociedade e a história. Não, Deus vem e age para que as pessoas se convertam, e aprenda a liberdade e o amor. Então, essa é a novidade de Jesus. Então, como o reino já está, mas não está toda a plenitude, não está em plenitude, Jesus morreu, mas os problemas continuam, daí os discípulos precisam continuar fazendo. E aí é o papel da igreja. Então, hoje, a comunidade descobre a importância da igreja porque percebe que a missão pelo reino, sobre o reino, continua. E quando você organiza para poder trabalhar a médio e longo prazo, você precisa de mínimo de estrutura básica. Daí, então, Jesus escolhe o Pedro. Então, a figura de Papa, ou depois dos bispos, presbíteros, é uma necessidade organizacional para poder viver a missão de anunciar o reino de Deus. Essa é a coisa. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é estar a serviço do reino de Deus. A igreja não existe para si. As estruturas da igreja, sejam padres, pastores, bispos, papa, ou lideranças, ou freiras, no caso do mundo católico, e tudo a serviço do reino de Deus. Né? E nesse processo é que a gente vê a figura do Pedro como alguém que é importante, mas não é Deus. Daí a importância de reconhecer a humanidade da igreja e das lideranças das igrejas, né? Essa eu acho que é a chave para dizer, então, o que nós devemos fazer? Anunciar o reino da justiça e da paz e do perdão. Para fazer isso, precisamos de organização, minimamente. Seja comunidades, igrejas, mas sempre em função da libertação e da justiça. Bem, então, o Jung, a gente lê do Mateus 16, de 13 a 19, mas se a gente olhar o texto completo, ele dá uma visão mais adequada do que essa compreensão da missão do Pedro. Porque, ao mesmo tempo, ele é pedra para edificar a igreja, mas ele é pedra de tropeço. Isso. Então, o próprio texto faz um jogo aí com essa palavra, e assim, a partir da pergunta, a partir da ideia de entender quem é Jesus e qual é o Deus que ele anuncia, o povo passa perto, porque dentro do contexto cultural da época é um profeta. E aí os discípulos também vão entendê-lo dentro dessa linguagem cultural como um Messias, né? Só que aí, que Messias, né? Para que Deus? Então, quando você fala que o foco dessa autoridade é o reino de Deus, então, se esse Deus é um Deus de justiça, misericórdia e de paz, a função dessa organização eclesial é de se colocar a serviço também da justiça, da misericórdia e da paz. A minha pergunta é, essa chave, ela é um símbolo de autoridade? É o símbolo dessa organização que Pedro recebe? Ela é colocar a serviço? Como que é essa metáfora da chave? Olha, aí nós vamos ter que começar uma outra fala. Então não dá. Mas eu acho importante, assim, a igreja pode perder a conexão com o reino. Tem muitas igrejas mais preocupadas com o autoritarismo das lideranças do que a autoridade moral e espiritual de estar a serviço de. Né?
Então, muitas vezes, a igreja passa a ser contra o anúncio do reino de Deus. E aí, a história da igreja mostra que quando o Espírito Santo não consegue atuar muito bem na igreja, o Espírito Santo fala em outros lugares. Isso é assim, os teólogos e padres estão falando isso. Tem vezes que o Espírito Santo não conseguiu, a igreja está tão fechada em si que não consegue deixar anunciar, né? Por isso que o Espírito Santo aparece em outros lugares, né? Igreja não é dona do Espírito de Deus. Igreja está a serviço de. Então, estar conectado com a ser chave é isso, você conectar com o reino de Deus. Agora, tem gente que põe chave errada. Ou fecha, esconde o reino, a chave do anúncio da palavra. E eu disse, não, nós somos importantes. Não, a igreja está a serviço de. E isso não é menos bonito, talvez seja mais bonito do que ser uma autoridade de poder, esse papel de mediar pelo serviço, né? Isso. Quem nos acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, a gente se inscreve aí no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião. E a gente se encontra na próxima semana. Professor Jung, muito obrigado. Até mais.